Bom dia, galera. Tudo bem? E vamos para mais uma aula? Então vamos lá. Antes de começar, vou repetir que eu já repeti nas aulas anteriores. Pega um caderno, pega uma folha, lápis, borracha, caneta aí do lado do notebook, do lado do celular. Levanta da cama, que eu sei que tem alguns deitados aí. E vamos começar essa aula. Aproveita então o papel e caderno do lado para anotar dúvidas se tiver, se não entendeu alguma coisa, para perguntar. Porque depois eu vou passar umas atividades para vocês fazerem e é preciso saber esses conceitos que eu vou falar na aula aí. Beleza? Eu espero a colaboração de todo mundo. Vou pôr para projetar meus slides. Onde é que é mesmo? Esqueci. Ah, lembrei. Foi mal. Está carregando. Eu já começo, então, sobre a aula. Só relembrando, então, enquanto isso, a gente estava falando e trabalhando sobre equilíbrio de um ponto uniforme, né? No caso, equilíbrio em um determinado ponto. Então, a gente estudou algumas situações ali que tinha sempre uma caixa presa a algumas cordas e tal, sobre tração, sobre força, onde a soma das forças dava igual a zero. Ou seja, o sistema estava em equilíbrio, estava parado, estava estático, ok? Hoje a gente vai continuar, porque agora a gente vai entrar no próximo tema, que seria equilíbrio de um corpo extenso. Antes a gente estava equilíbrio de um corpo pontual, né, numa situação, sistema isolado. Agora a gente vai estudar corpos extensos, e o equilíbrio nisso. Mas antes a gente precisa saber alguns conceitos que a gente vai vir trabalhando aí nas próximas aulas, beleza? Primeiro conceito a gente vai estudar momento de uma força. Outro nome que é mais conhecido, que eu particularmente uso muito mais, que é torque, beleza? Pode ver aí que é o torque. Eu vou pegar meu pointer. Então, basicamente, a gente vai começar a estudar isso daí hoje, na aula de hoje, né? E vem comigo. Primeiro, deixa eu tirar isso daqui, que eu sei que é chato. Então, vamos colocar algumas situações que acontecem aí mais presente no nosso dia a dia e vamos tentar entender o que é o torque e onde ele está inserido. Vamos supor que eu tenho uma porta e eu abro essa porta, certo? A gente tem porta na nossa casa e tudo mais, e a gente consegue abrir e fechar essa porta, ok? Então, se você reparar, na porta, a gente tem um lado da porta estático, né? Ele está preso a um eixo, e o outro que movimenta. Esse lado que está aqui preso ao eixo, a gente fala que a gente chama ele de eixo de rotação, ok? Então, repara aqui, um lado está se movendo e o outro tem um eixo fixo que a gente vai chamar de eixo de rotação. Esse é um estudo que dá para a gente trabalhar o torque aí, entender um pouco sobre o torque também, ok? É, beleza. Eu já vou explicar o que é o torque, calma aí, galera. E outra situação também, para quem aí quer fazer educação física, quem quer fazer medicina, quem quer fazer fisioterapia, etc., estuda isso. Então, acaba lendo física também na faculdade, só que a física mais aplicada, no caso, voltada para o corpo humano. Então, uma questão no nosso braço, quando a gente tem aqui na região do nosso braço. A gente tem o antebraço aqui, né, o punho, a mão, e aqui, ó, no bíceps, tem essa região do braço que ela é fixa, é como se fosse um eixo de rotação também, tá vendo? É uma região fixa e o resto se move em torno desse ponto, tudo bem? Então aqui, ó, igual no slide aí, já para ver? Então, a gente tem um ponto fixo, que é o cotovelo, e aí a gente estica e contrai o braço aí, ó, com esse ponto fixo, ok? Isso daí, então, basicamente, são pontos fixos que a gente vai chamar ponto do eixo de rotação, ok? Vou esclarecer um pouco. Aí, como eu disse, os dois pontos, né? A gente tem aqui o eixo da porta e o cotovelo como o eixo do braço. A gente vai chamar eixo de rotação, beleza? Tá, Rafa. O que você quer dizer com isso? O que a física estuda em cima disso? Calma, vamos entender um pouquinho. Para isso, a gente precisa entender um pouco da história. Tem que voltar um pouquinho lá atrás. É legal. Na verdade, é mais legal entender quem que é um dos principais responsáveis e como que foi o começo disso e o porquê começaram a pensar nisso. E como um dos registros que tem como principais aí pensadores da época, filósofos no caso, foi Arquimedes,
que viveu aí 288 a 212 a.C., tem alguns registros que ele trabalhou já esse conceito. Depois veio sendo desenvolvido até chegar no conceito mais ideal por muitos físicos e matemáticos futuros aí, ok? Mas o que basicamente foi pensado? A galera dessa época, Arquimedes, Pitágoras, todos os filósofos que se passaram aí, Pitágoras é matemática, mas também, esquece. Então, eles pensavam mais com coisa aplicada no dia a dia deles. Então, a gente pega um caso, por exemplo, onde eles tinham que dar uma forma de levantar objetos muito pesados. Então, eu coloquei um exemplo aqui de uma rocha, um quadrado, uma caixa, onde o trabalhador ali, ele, no caso, precisa erguer. E erguer pela mão, se for uma caixa muito pesada, fica muito complicado e muito difícil de ser feito. Então, a galera naquela época usava alguma madeira, um pedaço de uma barra de ferro, alguma coisa, para usar como alavanca para levantar esse objeto aí que é muito pesado, muito difícil de, de erguer, certo? Tá. E aí Arquimedes ele acabou observando algumas características. Uma é que quando a gente tem uma alavanca, se eu estou muito próximo do eixo de rotação, vocês concordam que essa é uma caixa pesada, esse daqui é a alavanca, e o eixo de rotação é esse ponto aqui, ó, porque ele vai estar fixo, a única coisa que ele vai movimentar é o braço aí da alavanca, certo? Então, ele percebeu o quê? Se eu tentar erguer a caixa muito próximo do eixo de rotação, é mais difícil do que quando ele está mais longe, tá? Então, se ele for empurrar aqui embaixo, fica mais difícil do que ele empurrar aqui no final. Pô, Rafa, como assim? Vou dar um exemplo prático e eu quero que vocês façam na casa de vocês, tá? Vai lá na porta, deixa ela semi-aberta, e aí, onde fica a maçaneta, empurra com o dedo para fechar ela, ok? Pausa o vídeo, vai lá, faz e volta. Você provavelmente já deve ter conseguido facilmente. A porta está semi-aberta, você empurrou com o dedo assim, fechou numa boa, tranquilo. Agora, eu vou até mostrar aqui na imagem anterior para a gente entender, tá? Então, você deixou ela meio aberta, tá? Semi-aberta. Veio e empurrou aqui nessa região da maçaneta. Na hora que você empurrou, facinho. Fechou facinho. Agora eu quero, tem o eixo aqui, ó, que está preso na parede. Eu quero que você deixe a porta semi-aberta e com o dedo tenta fechar ela, empurrando bem aqui, ó. Que bem do lado da maçaneta. Tenta empurrar ela e fechar a porta com o dedo. O que você vai perceber? Você vai perceber que é muito mais difícil. Você tem que fazer muito mais força para conseguir fazer isso. E tem gente que nem vai conseguir fechar porque às vezes a porta é muito pesada e tal. Se estiver bem próximo do eixo, fica muito, muito difícil de empurrar. Ok? Vocês perceberam que existe uma relação de se eu estou próximo do eixo, longe do eixo, e é mais difícil de empurrar ou não é mais difícil de empurrar? Isso também Arquimedes percebeu, tá? Ele pensou muito, discutiu muito e ele acabou percebendo isso. E aí tem uma frase que é famosa em relação a Arquimedes que diz que um ponto de apoio e uma alavanca seria capaz de mover o mundo. Uma frase aí de efeito que eu coloquei dele, mas é basicamente essa discussão, né? E conforme a gente tem uma alavanca e um ponto de apoio para o eixo fixo, e aí dependendo do tamanho dessa alavanca, a gente consegue usar para movimentar as coisas. Outro exemplo que eu posso dar de torque que a gente pode usar no nosso dia a dia. Se eu furei o pneu do meu carro, eu tenho que trocar a roda lá com o step. Aí tem uma chave, que normalmente é um triangular assim, para usar na roda do carro, ok? Tem muito mecânico, muitas pessoas que quando vai trocar, ela encaixa a chave e vai girar o parafuso para tirar a roda, só que ainda é muito difícil, tem que fazer muita força e acaba não conseguindo. Aí a pessoa vai lá com um pedaço de cano, normalmente um cano bem comprido, encaixa na chave de roda, né? Faz força, nem faz muita força e consegue girar. Antes, quando estava perto da chave da roda, assim, não conseguia, colocou o braço de metal lá, o cano, e consegue facilmente. Isso é por causa do torque, que a gente vai entender as características disso a seguir, tá? Beleza? Então, isso é a ideia, basicamente, do torque. Um pouquinho também um dos principais nomes responsáveis por pensar e ter um raciocínio em relação a isso. E a gente acabou de ver aí, tá?
Agora já entendendo, para entender o torque e tudo mais, antes eu queria falar, desculpa pela, eu acho que a qualidade talvez do áudio não esteja 100% e da câmera também tá meio zoado, porque eu tô pelo celular e no computador tá meio zoado. Aí eu vou melhorando com o tempo aí, com os recursos. Bom, então vamos entender um pouco esse do torque. Vamos supor aqui uma situação onde a gente tem uma porca, tá? Presa a um parafuso aqui, tá bem preso, ok? Eu coloco uma chave de boca para tirar essa porca, certo? Já viu essa situação, já fez essa situação. Enrosquear uma porca de um parafuso. Assim espera. Então, aqui a gente tem uma mão que vai fazer a rotação disso. Para isso, para rotacionar essa porca aí, a gente precisa definir algumas coisas. Uma é, a porca, ela tá fixa. Então, eu vou chamar de ponto O. Esse ponto O é o ponto fixo ali. Vou chamar, então, de eixo de rotação. Para mim tirar a porca, eu vou ter que fazer uma força para cima para começar a girar essa chave aí, ok? E tem mais uma característica que ele definir, que é a distância entre o eixo de rotação, a porca, até aonde está sendo aplicada a força, que é a mão aqui, beleza? Então, as três características que eu falei. O eixo de rotação, a força sendo aplicada e a distância da mão até a porca ali, até o eixo de rotação, beleza? Tá, então, o torque basicamente é relacionado a essas características aí. Quando a gente vai calcular o torque, o momento de uma força, como eu disse no começo, a gente usa essa equação. Primeiro, eu vou chamar de M, torque, beleza? Eu costumo chamar de tal, é uma letra grega tal, só que por a apostila de vocês apresentar o M, então eu optei por permanecer, porque às vezes outro professor, que é o Matheus, trabalha com M também, então para não ficar confuso para vocês, tá bom? Então, beleza. Olha aí. Beleza, olha aí. Então, o torque, ele vai depender do quê? O torque é igual, mais ou menos, já vou explicar isso mais ou menos no final, na verdade. A força que está sendo aplicada vezes a distância da força até o eixo de rotação, beleza? Então, repara aqui, depende da força e da distância do eixo de rotação. Tá, Rafa, qual que é a unidade de medida do torque, então? Bom, aqui é força, que é newtons, vezes metro, então a unidade é newton vezes metro, que é metro de distância, e newton de força, beleza? Então já tem a unidade aí feita de momento, de uma força, tranquilo. Ok, então vamos lá. Então repara que, como depende da força e da distância, vamos variar um pouco esse caso aqui, começar a entender um pouco melhor. Primeira situação. Imagine que eu tenho um caso onde, em vez de eu empurrar aqui no final da chave, eu empurro aqui no começo da chave. Se eu estou aplicando a mesma força que a situação anterior, vou colocar aqui, estou aplicando as duas situações, eu estou empurrando para girar a porta. Só que uma está aqui longe do eixo de rotação e outra está bem próximo do eixo de rotação. A força que eu estou aplicando é a mesma. Qual das duas vai ter um torque maior? Bom, essa daqui tem a distância menor do eixo e a força, e essa tem uma distância maior. Portanto, se eu jogar lá na formulinha a força é igual, o que vai ter distância maior vai ter um torque maior. O que vai ter uma distância menor vai ter um torque menor, ok? É um produto aqui matemático. Se eu multiplicar por um número menor, esse daqui vai dar um número menor. Se eu multiplicar aqui por um número maior, esse daqui vai dar um número maior. Ok? Produto matemático. Você tá vendo a situação? Isso que eu falo, então, em relação do torque, que é informação legal de saber. Quando você é mais longe do eixo de rotação, é mais maior o torque, ou seja, é mais fácil você movimentar. Tá? O torque é o movimento em torno do eixo de rotação. Então, quanto mais longe a distância, mais fácil essa movimentação. Fácil, tranquilo. Vamos complicar um pouquinho mais? Olha só. E se eu empurrar no sentido aí da porta? Tá? Eu tenho a mão aqui, ela está fazendo uma força empurrando para o sentido da porta. Eu vou conseguir girar essa chave? Não, não vou conseguir girar. Então, qual vai ser o meu torque? Bom, o meu torque, então, vai ser zero, porque o torque é o movimento de girar em volta do eixo. Já que não está girando, então meu torque é igual a zero. Mas por quê? Se eu tenho uma força, eu tenho uma distância, eu jogo na forma da zero. Aí que eu falei, vamos complicar um pouquinho mais. A equação verdadeira é força vezes distância, seno do ângulo entre a força e a distância. Ok?
Então, vamos lá. Era a mesma equação de antes, ó, força vezes distância. Só que agora é vezes seno do ângulo. Por quê? Porque eu posso ter situações onde não está igual aqui, anterior. Como assim igual ao anterior? Não está uma situação de 90 graus entre a força aplicada e a distância para o eixo. Olha aqui. Eu falo que tem que ser 90 graus. Então, a força para cima aqui e a distância, né, o eixo em si, que é a chave que está fazendo até o eixo de rotação, faz um ângulo de 90 graus. E seno de 90 graus é igual a 1, ok? Seno de 90 graus é igual a 1. Então, se eu jogar na equação, fica a força da distância vezes 1. Por isso que eu posso calcular usando só essa equação situações onde a força e o eixo aqui, ó, de rotação tem ângulo de 90 graus, beleza? Esse caso aqui, a força, ela está no mesmo, na mesma direção e sentido aqui, ó, do eixo de rotação, beleza? Então, o ângulo entre eles é zero. Se o ângulo é zero, seno de zero, zero. Então, fica F vezes V vezes zero, fica tudo zero. Então, o torque é igual a zero. Percebeu que matematicamente também faz sentido? Não é que só porque eu estou empurrando no mesmo sentido, não está girando a chave, é zero. Mas matematicamente tem sentido por causa do ângulo, beleza? Então a gente tem tem três situações diferentes aqui, estudando o torque. Eu vou dar só uma acrescentada aí, beleza? Se tiver uma situação onde eu empurro agora, faço uma força na chave, que não tem ângulo de 90 graus, mas também não é ângulo zero em relação ao eixo e à força, ok? Então, o que a gente faz? O que vocês já fizeram muito agora nas últimas aulas? Decomposição de vetores. Eu vou decompor um vetor fx e um vetor fy, ok? Então, tem um ângulo θ entre f e fx aqui. Olha só que legal o macete aqui. Fx vai ser zero. Então, a componente x vai ser zero, porque o ângulo do fx em relação ao eixo é 0 graus. Se dá 0 graus, então vai dar zero o momento. A única que vai ser responsável, o único decomposição, o único vetor decomposto vai ser responsável pelo torque é o f de y. Tá? Aí você calculando f de y, você consegue calcular o torque aqui. Beleza? Acho que é isso, então, dessa característica mais específica. Lembrando, anota a dúvida, porque às vezes é complicado. Não tem vergonha de perguntar, para perguntar qualquer coisa para mim na live depois. Tá, então, Rafa, por que tem esse mais e menos aqui na equação? Bom, vou explicar então porque tem esse mais e menos aqui na equação, tá? Lembra que eu falei que torque é um movimento em volta de um eixo de rotação? Se é em volta de um eixo de rotação, ele vai girar para um lado, ok? Quando eu giro, por exemplo, aquela chave, estou empurrando para cima, estou girando no sentido anti-horário, olha aqui, anti-horário contra o relógio. Não está no mesmo sentido do relógio, está ao contrário do relógio, beleza? Então, aqui, ó, quando é anti-horário, quer dizer que, então, o momento da minha força, ou torque, vai ser positivo. Quando ele é sentido horário, o torque, ou o momento da minha força, vai ser negativo. Beleza? Convenção de sinais aí, ó. Tudo bem? Bom, isso daqui é o torque só. Essa apresentação é bem tranquilinho, não é difícil. Eu vou te tirar dúvidas na live aí, então aproveita para tirar todas as dúvidas, porque essa é a aula de torque que a gente tem aí hoje. Eu vou passar também uma atividade para a gente fazer, para entregar na semana que vem, que é o procedimento que vocês já conhecem. Então, para mim, fala assim, Rafa, como que eu sei? Na verdade, eu falo para mim mesmo, como que eu sei que vocês assistiram a minha aula? Eu sempre deixo uma palavra-chave aí no final. E a frase-chave do final vai ser bebam água. Beleza? Então, vai falar, qual que é a frase-chave? Bebam água. Galera, então é isso. É, espero que todo mundo esteja bem aí na sua casa, se cuidando, tá? A gente está com uns momentos meio difíceis e complicados aí, não só na cidade, mas no país, e não só no país, no mundo. Então, vamos cuidar aí. Até logo. Obrigado pela
Obrigado pela atenção e see you next time. Tchau.